Achas que a palavra ainda vale alguma coisa? E eu Acho. digo isto porque o rap parte do pressuposto que a palavra vale alguma coisa. Seja a defender alguma causa, seja até uma ego trip. Mas nós vivemos num mundo em que a palavra deixou de valer, vale pouca coisa. Ou se vale alguma coisa é flexível. Hoje vale uma coisa, amanhã outra. E neste contexto, achas que quem faz rap adaptou-se a este mundo? Vendeu-se? Aquela ideia de que o rap era para os reais. Por vezes, quando ouço atualmente alguém dizer isto, rio-me, porque o mundo é outra coisa. É preciso estar muito aliado para acreditar nisso. Por exemplo, na comédia vende-se ainda essa ideia. Que o genuíno é que vale. Porque se amanhã aquele genuíno não vender, ele muda, muda para outra pele. Acho que é uma questão acaba por ser muito semelhante em todas as áreas, que é a volatilidade da coisa, porque os tempos mudam, as vontades mudam e toda a gente, como quem diz, grande parte das pessoas tendem a seguir a corrente que está na moda. Lá está, aquela palavra dos últimos anos que é a trend. As pessoas seguem a trend e então vão atrás da trend. Mas nós sabemos que as trends são temporárias, não é? Voltando aqui à pergunta, a palavra, para mim a palavra é a coisa mais importante que eu tenho, não é? Se não fosse a palavra, eu não era aquilo que era hoje. E sempre ouvi dizer, o silêncio valor, a palavra é prata, não é? Portanto, continua a ter esse valor. Tudo bem que nós vivemos tempos muito estranhos, muito estranhos. Estamos assombrados por uma censura assim um bocadinho. Como é que eu ia dizer? É uma censura assim muito dissimulada que chega sem avisar, que aparece e que é tipo uma paira. O sensor não tem uma forma, não é? É uma forma Tu não assim. sabes onde é que vai partir a censura, não é? Pode ser de um grupo, pode ser de uma pessoa. Isso que estás a dizer, concordo, mas não achas que pior do que isso é a autocensura? Epá, tu chegas a um ponto e por acaso, olha, isso é muito curioso que hoje escrevi uma música que falava sobre a dúvida e tu acabas, chega a um ponto da tua vida que tu começas a duvidar dos teus princípios, dos teus ideais, será que és tu que estás certo e o mundo está todo errado ou então o mundo está certo e tu é que estás errado? Então acabas por ser assombrado aqui pela dúvida. E como é que eu ia dizer? Tentes-te a autocensurar de acordo com certos padrões e certas ideias que não são tuas, que são dos outros, são de imagens projetadas sobre ti, que nem sempre são. É aquilo, ou vai de encontro àquilo que tu és e daquilo que pretendes ser e daquilo que é a tua pessoa na sua essência, não é? Não achas que é um bocadinho contrassenso, juntando estas duas últimas ideias? O rap, segundo o meu entender de leigo, é sempre uma manifestação contra aquilo que está mal no mundo. Pode ser uma visão mais global ou uma visão mais particular. O teu mundo mais local, a tua província ou universo, se for um rap mais metafísico, como algumas letras do Valete. Não Certo. achas que é um bocado risível quando. Não estou a dizer que é tudo, há sempre exceções e haverá sempre exceções. Mas quando o rap já não está numa de contrariar o mundo, sendo que, no fim de contas, esta luta é sempre vã. O mundo é sempre mais forte que o rap ou outra arte. É dar a sua palavra que, epá, eu não gostava de ir por aqui. Não há grande coisa a fazer. Não achas que já não há este choque? As músicas que saem hoje em dia já não me parece que haja este contraste. O mundo está assim e o rap vai paralelo ao mundo. Não tenho uma opinião discordante. O rap, tal como vários outros estilos musicais, teve várias fases, não é? Ele nasce nos Estados Unidos, no bairro do Bronx, numa vertente de festa, estás a ver? De sound systems, muito inspirado no habitual da Jamaica, com o reggae, os sound clash, etc. E cresceu no âmbito de festa. Depois tornou-se como uma arma para expor certas e determinadas situações que. Que o rap não está a dar uma resposta certa ao mundo. Pelo menos dava-me esta ideia de que o rap tinha sempre uma resposta a dar ao mundo. E de alguma forma sempre lutou com uma forma de censura. E esta censura pode ser aquela censura maiúscula ou uma censura minúscula. Não achas que esta censura atual, que me parece até ver,
menor do que aquela que houve em tempos, dá-nos uma imagem do rapper atual que é um rapper franzino. Não me faça mal, seja no rap, seja um ativista, aquelas figuras daqueles homens e mulheres que, diante de uma luta, sabendo que poderiam morrer, estou no limite extremo, não abdicavam da sua luta. Hoje parece-me que, ao mínimo atrito, toda a gente, oi, vamos voltar para o lugar seguro. Nem estamos a falar de guerras, nem estamos a falar de direitos, por vezes estamos a falar só de números monetários e aqueles números fictícios do YouTube. Podíamos entrar no campo da ficção, o que é que os números valem. Quando o rapper esquece este lado, não quer dizer que seja. Há aquele rap mais galhofeiro, não está a reclamar nada, pelo menos numa primeira leitura. Mas só pelo facto da postura do rapper atual de se encolher, parece-me que está a desvirtuar um pouco daquilo que já foi em tempos. A relação com a palavra e a relação até com o mundo. O rap surge de uma base de festa, não é? Nos Estados Unidos. Foi utilizado no final dos anos 70 como motivo de gathering de pessoas para celebrar e para apaziguar aquela guerra de gangues que havia em Nova Iorque. E depois tornou-se uma arma e foi aquilo que durante muito tempo, e foi essa vertente que em Portugal também imperou durante muito tempo. O que é que aconteceu aqui de diferente? Neste momento é possível viver do rap. Há uns anos atrás não era possível viver do rap. Tanto a parte da intervenção como choca com vários interesses, ninguém quer fechar a torneira dos euros. Antigamente nós tocávamos em troca de 50 euros, menos até, 3 cervejas e uma bifana no fim, e a malta ficava contente, não é? Porque tinha oportunidade para mostrar o seu trabalho, muitas vezes nem sequer eram coisas completamente amadoras, a verdade é essa. Só que neste momento, com a internet, com todo o alcance que é possível ter através de casa, nós temos estrelas que apareceram do dia para a noite só com um home studio e um videoclipe amador e que neste momento têm milhões de visualizações, seja no YouTube, seja no Spotify, etc. E que são super estrelas. Portanto, ninguém quer fechar a torneira dos euros. E a verdade, isto é uma perspectiva minha, muito do problema do rap de intervenção era que ok, constatava aquilo que estava errado, mencionava aquilo que estava errado, mas pouca gente tinha uma perspectiva de crescimento ou de incutir um ponto de vista que nos fizesse pensar em como melhorar. Eu acho que um dos casos que isso foi muito bem sucedido e que fez muita gente virar comunista e ter uma ideologia de esquerda foi o serviço público do Valete. Porque na altura a mensagem era muito carregada com ideais à esquerda, muito na onda do marxismo e com exemplos de name drops de Lenin, de Pepe Tela e tudo, tanto escritores como políticos com ideologias de esquerda. E muita gente na altura identificou-se com o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda. E isso é música de intervenção na minha perspectiva, bem feita porque faz questionar os nossos pensamentos e os nossos ideais. E se encontrarmos um ponto em que, ok, concordo com isto e pensar desta forma é melhor, tanto para mim como para a sociedade, missão cumprida, não é? E acho que também foi o serviço público que acabou por criar vários contrassensos na carreira do Valete. E isso acabou por desacreditar um pouco a música de intervenção, que é a contradição das palavras, das mensagens, que aconteceu nesse caso. Não podemos pedir a um ser humano que não seja contraditório. Todos nós somos contraditórios. Claro, nunca. Mas esse é o mal do público. Se tu disseres hoje que é azul, daqui a 2 dias continuares a dizer que é azul, mas passado 3 anos já não é azul, já é roxo, a malta vai cair em cima de ti. Porque um artista pode fazer música de intervenção se lhe der na telha, só por desafio. Agora apetece-me fazer músicas de festa. E faz, não é? Uma coisa não anula a outra. Eu enquanto rapper e artista, percebo completamente. Mas o público, quando tem aquela imagem de ti, tende a ter dificuldade em descolar. E então preferem-te ouvir sempre no mesmo registro, não é?
E quando tu foges um pouco à norma, porque te apetece fazer diferente, nem sempre é bem aceito. Agora depende de para onde é que tu mudas, não é? Uma coisa é tu mudares para agradares a massas, outra coisa é mudares porque queres. Agora o Sam da Kid desistia do rap e passava a ser acordeonista. Por exemplo, Sim. qual era o mal? Não era mal nenhum. Mal nenhum. Agora tu Mas imagina é- a reação. Não, mas é o Sam daqui. O Sam daqui está noutro Não, patamar. mas eu estou a imaginar. Se pensarmos que há infinitos universos, de certeza que há pelo menos um em que há o mesmo Sam da Kid, só que ele depois dá uma guinada. Fartei-me do rap. Vou tocar para os bailes. Era lindo, era lindo. Why not? Já dá quase para uma série. Dá quase para uma série. Tínhamos que era, inventar por um acaso. motivo de desentendimento. No multiverso Yeah. o Sam daqui, noutra galáxia, não era de Chelas, era de Não sei se és muito São ligado Julião ao, da Talha. não sei se és muito Por ligado ao exemplo. universo da Marvel. Já fui mais. Eu sou Marvel Comics, da editora Abril, da editora depois da Devir, que apanhou mais tarde e começou a editar os cómics em formato americano. Então os filmes Sou de- atuais passam-te ao lado? Tudo. Sou-te sincero, o último filme da Marvel que eu vi foi o Homem-Aranha 2 e ainda era com o Tobey Maguire. Ok. Fiquei super desiludido com os filmes. E então nunca mais dei outra tentativa. E acho curioso, porque ainda há cerca de 2 semanas atrás falava com os meus colegas e tenho 2 colegas meus que são mesmo super fãs. Também tem que ver com a idade. Não sei se é com inveja, pensando, por exemplo, num filme como os Avengers, o Endgame, os recursos para pôr um filme daqueles de pé é uma coisa que nem dá para imaginar. Sim, sem dúvida. Um dos próximos filmes de um personagem que é o Doutor Estranho, não sei se te lembras deste personagem, Sim, das eu artes lembro, místicas. sim, senhora. Acho que o próximo filme acho que é qualquer coisa como Multiverso da Loucura. E então o Sam da Kid, acordeonista, entrava aí esse universo. Ok. E que tocava na sociedade, no Sport Algas e Benfica. Por exemplo, porque é que ele se chateou do rap? Ou começou a ver tudo a ruir? É assim, a ruir, isto é sempre aquela visão fatalista. Há sempre coisas boas. Pegando nisto, para não andar aqui a deambular, diz-se muito que hoje em dia há muito mais oportunidades do que havia há 10 anos. Isto muito por culpa do YouTube, Facebook, coisas assim. Mas Internet. Sim, de internet, mas sobretudo agora das redes sociais. Agora sim, em 10 anos sim. E isto mudou redes sociais. Como nós lidamos uns com os outros, mudou completamente. É incrível pensar que, e sobretudo com o smartphone, quando mergulhámos no smartphone, o ser humano transformou-se noutra coisa. E às vezes é até assustador. Porque mudou tudo. A forma como estamos à mesa é diferente, as interações são diferentes, já copiamos interações que vemos na internet para o mundo dito real. Há certas pessoas que já só usam o mundo real para carregar telemóveis. Das melhores mudanças de comportamento que eu já vi é, antes nós contávamos anedotas num grupo de amigos, agora mostramos vídeos engraçados. Percebo que houve aqui uma mudança, mas parece mais nefasto quando, numa roda de amigos, toda a gente está a mostrar qualquer coisa de si. É como se houvesse ali um ritual de narcisismo. Sim, Por exemplo, sim. Há muita gente com... Eu vou de férias, está aqui as fotografias, vê. Depois tu fazes o mesmo. Mas eu fui de férias a semana passada, vê. E cria-se ali um círculo de narcisismo. Antigamente era mais difícil. Antigamente tu tinhas que pegar no rolo, tinhas que ir revelar, tinhas que depois montar um álbum. Havia malta assim. É claro que não tinhas era este facilitismo todo, não é? No máximo gastavas 3 rolos. Hoje tiras 6.000 fotos. Sim. Não tens problemas. Está-se quase a acabar o rolo, não comprei mais rolos. Se isto também não tem uma coisa má. Se há muito mais gente, também é mais difícil sobressair. E às vezes há aqui uma coisa perversa. Antigamente, não sei se era uma ideia falsa ou não, mas tínhamos esta ideia de que aquilo que é bom vai sempre sobressair. Vai acabar por sobressair. Mas o jogo está de tal maneira confuso, não sei se a longo termo o bom vai sobressair na mesma. A médio termo, a curto prazo, por vezes há assim umas anomalias. Não achas que o jogo tornou-se assim perverso? Não, sem dúvida. Lá está, todas as coisas têm o lado bom e o lado mau. Tu tens o lado bom, que é a facilidade com que consegues promover a tua arte na internet, e tens o lado mau, que é como é que te fazes destacar. Há uma palavra que no rap é muito utilizada, que é: tu tens a tua música, mas precisas de um gimmick
de algo que te identifique e que consiga promover. E depois tens aquela coisa que é a palavra que eu estudei marketing e é das palavras que eu mais odeio, que é o viral. Se não fores viral, pode ser muito bom, Pois, mas a curto prazo, isso causa monstros. completamente. Primeiro porque ninguém consegue prever o viral. Não há fórmulas para o viral. O facto de uma coisa ter rebentado desta forma não quer dizer que rebente a seguir. O facto de copiares o que já foi viral cria aqui uma situação um bocado estranha. Uma ideia rebenta, uma ideia que, vamos dizer, nova, de repente saem 100 clones. Como o jogo é perverso, às vezes acontece que um clone supera o original. Não por ser melhor, mas porque ali no jogo dos números conseguiu... Teve mais exposição. Sim, sim, sim. No Três Pancadas com o Sam, uma conversa já muito antiga. A internet e a pandemia também tocou as voltas. Ele estava a falar do número de rappers, que era muito, e que às vezes a questão já contratavam rappers pelo número de visualizações no YouTube. Sim, sim. Então não é mentira nenhuma o que eu estou a dizer, não é? Não, nada. E não achas que a cena é perversa porque não quer dizer nada. Super perversa. É claro que tu podes pagar. Tu podes Né? pagar para ter as visualizações que quiseres. E podes arranjar concertos com essas visualizações. Agora, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão saber, neste caso os promotores, vão perceber que és uma fraude porque nem enches casas. Tem que ser sempre feito com peso e medida. Uma coisa é se estiveres num festival, se estiveres inserido num festival, se calhar metade do público nem vai lá para te ver, não é? Estás inserido numa festa com vários artistas, é um universo maior. Mas se fores por uma casa, tens um clipe com 100 mil visualizações, mas se calhar se mais de 70% não forem orgânicas, não vais encher a casa. Mais uma vez, repito a palavra perverso, é se alguém rebenta, primeira música rebenta, sei lá, 6 milhões de visualizações. Certo. E isso é tão apetecível para quem está no meio do espetáculo, para quem quer promover uma coisa, porque aquilo é uma cara e às tantas a cara já está em todo o lado, está em programas de rádio, está... E por vezes é sorte. Como é que consegues suportar uma cara ou um artista só com uma música? Aquilo é espremer. Isso já sempre aconteceu, não é? Sempre aconteceu. Nós tivemos N One Hit Wonders que apareceram com uma música, aquela música feita à exaustão. Lambadas, etc. Tens tanta coisa que... Mas a lambada, ok, percebo, mas é uma coisa que ainda hoje se fala. Lá está. A verdade é que, como não tinhas mais nada na altura, tu levavas com aquilo durante uma data de tempo. A lambada durou não sei quanto tempo. Sim, de vez em quando. Se tu fores agora falar com alguém com 20 anos, se calhar não se lembra da lambada. Tocaste num ponto interessante. Eu já falei aqui, mas foi acho a respeito da comédia e também a respeito dos livros. Esta questão da memória, eu acho que é uma cena transversal a todas as áreas. Quem esteja dentro da arte ou quem esteja de fora, eu acho que há uma coisa inegável. A memória coletiva está em fanicos. A pessoa típica recorda-se de uma janela de tempo muito curta e cada vez mais curta, e assim que desapareces parece que já não tens importância. Eu estou a falar de nomes firmados, pessoas, sei lá, com carreiras sólidas durante 20, 30 anos, desaparecem durante um bocado, parece... Completamente. Lá está, seja escrita, seja no hip-hop. O ritmo e a quantidade de informação que tu recebes hoje em dia é uma coisa completamente absurda. Absurda. Tu vais a um Spotify e entras numa playlist e tens não sei quantas músicas novas de não sei quantos artistas, não é? No que toca a livros também há uma... Mesmo a literatura em si, tu tens as edições normais, não é? Se calhar a venda de livros está como a dos CDs, já teve dias melhores. A dos livros acho que se aguentou. Aguentou-se, sim, mas mesmo assim... O livro é um objeto engraçado, porque se pensares ele está cá já há muito tempo. Já lhe profetizaram a morte várias vezes, mas só que ele aguenta. Tal como o vinil. Mas o vinil é um caso mais recente e mais... Se pensares no caso do livro... Mesmo os CDs, sim, ok. Os CDs também estão a ter uma vida nova. O livro é um objeto perfeito. A não ser que o queimes, ele aguenta. É resistente. Compacto, fácil de arrumar. Sim. Foi uma invenção podes levar para... É super móvel, porque podes levar para houve qualquer uma lado. altura que os e-books estavam a separar, mas de repente houve um retrocesso. Para quem gosta de ler, uma coisa não tem nada a ver com outra. Nada. Eu acho super impessoal tu leres um e-book. E há uma coisa que eu tenho que ler com muita
com muita frequência, que é publicações e papers e etc. por causa do marketing. E para mim às vezes também é... E depois é a quantidade. Há esta coisa agora também hoje em dia que é o content marketing, que é qualquer empresa está a lançar um blog, está a lançar um top de ideias e depois a seguir, ok, nós precisamos de canalizar contactos, então vamos fazer aqui um e-book que tem um título maravilhoso que é para angariar aqueles profissionais e então vamos pôr isto, ok, para a pessoa fazer download é grátis, mas tem que nos dar os contactos, porque essa parte continua a ser super valiosa. Vamos fazer isto, vamos angariar não sei quantos contactos e depois tu vais ler aquilo e aquilo é uma porcaria. Clickbait máximo. Já me parei várias vezes com isso. E às vezes para sair de uma newsletter de marketing. Tu anulas, mas aquilo volta sempre. E pá, parece que apanhaste uma doença. E aí percebes logo, onde é que eu me fui pé de atleta. Ou herpes. Aparece, depois desaparece, pé de atleta, tal e qual. Estava aqui a pensar na internet em relação às redes sociais. Tu tocaste aqui numa cena engraçada. Tu estás num ponto muito engraçado para ver isto. Todos os dias há a aparecer coisas novas. Pensando só nas redes sociais, que é só uma parte. Cada uma das redes sociais está sempre a acrescentar coisas novas. Houve ali uma fase no Instagram, acho que todas as semanas lançava uma coisa nova. É quase impossível, né, para quem está no meio, quanto mais para quem está de fora para apanhar. E tu estás nesse meio em que precisas de saber como é que funciona em cada plataforma. Como é que eu ia dizer? É fácil ficar para trás. É fácil... Completamente. E não é só isso. O grau de capacidade que é necessário ter hoje em dia para produzir conteúdo é de loucos. É de loucos. A fase de produzir conteúdo em casa, não achas que está quase a acabar? Acho que ainda vai ser pior. Vai ser difícil competir com aquilo que está hoje. Os youtubers grandes cresceram, já têm uma equipa atrás, e tu, se quisesses criar um conteúdo, seja do que for, seja de comédia, seja do que for da internet, é muito difícil competir com essas pessoas. Sim, sem dúvida. É cada vez mais difícil. O nível mais baixo elevou-se muito. Sem dúvida, porque tu podes investir num setup enorme e teres conteúdo de qualidade e depois a seguir... Mas lá está. Isso é sempre relativo, porque depende de qual é que é o teu objetivo. O que é o sucesso, não é? Aquilo que para mim é um sucesso, para ti pode ser outra coisa completamente diferente. Tu podes fazer um podcast, não é? Teres 500 visualizações. Yeah. Elas são menos válidas que 100 mil visualizações. Depende. Tens de fazer sempre a pergunta, para quem, não é? Quem é que são estes 500, não é? Quem é que são esses 500? Se forem aqueles 500 que tu queres tocar, acho que já não estás a fazer uma coisa má. Até porque os números podem iludir muito. Podem ser falseados, podem ser falseados, não é? Só que o problema é que tu não podes... Tu viveres, por exemplo, bloggers, influencers, que é uma coisa que está muito na moda. Elas não conseguem viver só daquilo. Tem que existir marcas dispostas a investir nelas, senão não conseguem ter um sustento. E os podcasts também. Depois tu tens agora também uma coisa engraçada, que é as próprias marcas, nesta cruzada que é o ter conteúdo, o arranjar formas diferentes de publicitar, que já criam podcasts. Mas está de uma forma que é toda a gente está em todo o lado. o que está a acontecer com as marcas, aquilo que estás a dizer, é mais ou menos o mesmo fenómeno que acontece com um jovem e a geração mais velha, pais e avós. Vão para uma rede social, estão lá, divertem-se, chegam os pais, não quero estar aqui, vou para outra. E acontece mais ou menos com as marcas, não é? As marcas vêm sempre atrás. E quando as marcas chegam em peso, parece que estragam. Parece que não, estragam mesmo. Porque de alguma forma até elas mudam as regras. Quando as marcas assentam arraiais, as regras mudam. Vê-se o caso do YouTube. Completamente. E a partir daí... Facebook? Sim. Mal a publicidade começou a tornar-se o grande sustento do Facebook. O alcance orgânico de tudo diminuiu. Sim. Ok, tocaste aí numa cena engraçada, porque houve aí uma altura, sobretudo no pico do Facebook, que o pessoal cagou no resto, por exemplo, em sites, em caraças. O Facebook é uma mina de ouro. De repente, cortou o alcance orgânico e o pessoal, e agora? O que é que eu faço? Páginas de marcas com 1 milhão de seguidores a terem 10 likes e
E assim, acabou. E isto é E lixado. continua. Mas se pensares assim, é lixado. Tu tens uma rede social qualquer, estás bem, só te focares numa, de repente a torneira fecha, tu já foste. Obriga-te a estar em muito sítio ao mesmo tempo. E obriga-te também a. Pá, por um lado é bom porque também te obriga a elevar a qualidade dos teus conteúdos, daquilo que tu publicas. Não podes publicar qualquer coisa. Agora, tens um algoritmo, que o algoritmo rege por um conjunto de regras que, se a tua publicação não estiver lá de acordo com aquilo que eles querem, vai ter muito menos alcance. Mas isso lá está. Tem coisas boas, coisas más. Acabas por depois ter não sei quantas páginas a fazer o mesmo tipo de conteúdo para agradar o algoritmo. Não agrada a pessoa em si, mas agrada o algoritmo. De alguma forma, o algoritmo, em teoria, favorece sempre o conteúdo de qualidade. Em teoria. Em teoria. Qualidade aqui leia-se um conteúdo que faça a pessoa passar o maior número de minutos possível na plataforma. É aquilo que todas as plataformas querem. Este gajo não pode sair daqui. Vídeos. É. Por isso é que toda a gente Sim, quer sim. vídeos. E há uma coisa que me chateia profundamente nos vídeos, que é o ter que levar com aquele paleio todo até chegar à parte que me interessa. Imagina, há uma página... Acontece muito aquilo que há pouco disseste em relação a sites ou e-books. Há vídeos de 20 minutos que prometem uma coisa, vou-te dar dicas, não sei do quê. Tu passas os 20 minutos, não te disse nada. É por demais. E a cena das listas? A cena das listas, então... Há certas coisas que faz todo o sentido, mas tu teres que ver um vídeo... E este é o melhor exemplo. No outro dia estava a ver um vídeo sobre um jogador de futebol. O paleio, depois uma música triste e não sei o quê. 10 minutos o vídeo para eu ler, para saber o que é que aconteceu. Pá, era uma coisa sem sentido nenhum. Aquilo aparecia no meio do vídeo, imagina. Havia um build-up, chegava ao ponto e depois a seguir enchia um chouriço até chegar aos 10 minutos. Okay. Só para ficares agarrado àquele vídeo. Há outra versão que é, dizem logo o desfecho da história no início, porque têm medo de perder a pessoa. É como se fosse uma história de um livro. Olha, é só para dizer que o gajo morre no fim. Sendo assim, era uma vez, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fica bué da estranha. Então, mas eu já sei o que é que vai acontecer. Então, mas olha, mas isso é muito fácil de explicar, por exemplo, no caso do YouTube. No caso do YouTube, toda aquela parte da monetização e das políticas que eles foram introduzindo obriga com que as pessoas façam conteúdos com a maior duração possível, que é para poderem cumprir os mínimos das 4.000 horas anuais para ficares dentro do programa de monetização. Por isso, levas com vídeos 10, 20 minutos, 30 minutos de youtubers e estás ali. Hoje em dia é impensável lançar uma música sem um vídeo. Já não é um vídeo qualquer. Se há coisa que melhorou no rap, há vídeos que podiam ser curtas. Sem dúvida alguma. Não é lixado, as coisas são como são. Ou jogas o jogo ou não jogas. Não é um bocadinho inglório para o rapper. Às tantas, visto fora, parece que ele está mais... perde mais tempo na concretização do vídeo, a pensar o vídeo, como é que eu vou vender esta ideia da música, do que na própria música. É super inglório. Para mim é das coisas que mais me chateia pessoalmente. É essa questão, quer lançar uma música. Há músicas que demoram meses, há músicas que demoram minutos. Depois tenho que ter um artwork, que era uma coisa que também impensável há uns tempos atrás. Eu carregava para o MySpace e já estava. As pessoas iam ouvir. Tens que ter um artwork, tens que fazer upload do artwork. Mas não tem vídeo. Ok. Mas isto é uma música que vale a pena ter vídeo, então vou fazer um vídeo. Vou ter que ir falar com alguém porque não tenho câmara de vídeo. Não sei o quê. Pois, esta pessoa filma desta forma, mas se calhar devia ser mais profissional, vou pagar. E no outro dia estava a fazer uma conta, um exercício que era, quer lançar um EP. Se eu fosse pagar a toda a gente que me ajudava a trabalhar no EP, eu sendo o rapper que sou, que tenho poucos concertos, nesta fase, ainda por cima com a pandemia, eu ia gastar mais do que aquilo que ia ter de retorno. Num caso de um EP de 6 faixas, era uma coisa impressionante. Mas se fizesse 2 videoclipes a 500 euros cada um, esquece. Mas o que tu estavas a dizer, eu não sei se essa questão já se coloca. Estavas a dizer, tenho umas músicas, a escolher aquelas que servem, funcionam melhor com vídeo, ou aquelas que são os hits e levá-las ainda mais. A questão é que, se não tiver vídeo, a música quase se não morre. tiver vídeo,
morre. quase que morre. É quase inútil lançá-la. Até chegares a um certo ponto em que tudo o que tu faças consegue, Mas nota-se mesmo, consegue ser autossuficiente, mas com mesmo, vídeo ou sem vídeo. mas nota-se mesmo que, pessoal, com uma exposição absurda, se por acaso lança uma música sem vídeo, é 10, 20, 30, Uau. 40 vezes menos. Completamente. Não, é o YouTube que veio trazer isso. E depois há muita gente que ouve as músicas no YouTube, que é outra das coisas que me irrita profundamente, que é a qualidade é uma porcaria. A nível- SoundCloud, Ok. Spotify é muito melhor. Só que, Spotify já está quase ao taco a taco com o YouTube, não é? Continua a ser menos porque tem vídeo. Mas É só uns escolhidos, mas já tem vídeo. em alguns. não, já tem os Canva. Os Canva que permite fazer upload de 8 segundos de vídeo, até 8 segundos de vídeo, Não, mas há uns. para animares a tua faixa. Depois Mas tens por- uns podcasts, por exemplo, Sim, o caso sim. do Joe Rogan, que tem vídeo. Já tem uns Já é escolhidos. Alguns podcasters já têm vídeo. Sim. Eu Mas acho que isso é é só a uma parte dos podcasts. eu acho que é não só uma não questão- é na música. Eu Pode acho que é ser. só uma questão de tempo, porque no Anchor, se tu mandares uma submissão, tu podes ter o teu podcast em vídeo no Spotify. Ou seja, é só uma questão de tempo até o Spotify tornar-se uma espécie do YouTube. Pelo menos para podcast. É só uma questão de tempo. Não me admiro nada. Olha, o caso do Tidal. O Tidal tem videoclipes exclusivos e também tem streams de concertos exclusivos. Portanto, tu vejo isso a acontecer num futuro próximo, ainda por cima. Tu há pouco estavas a dizer a questão monetária. Eu acho que é mais no sentido de estar sempre a aumentar. Essa qualidade mínima exigível é cada vez maior. Vê-se nos vídeos, né? E tu falaste no artwork e provavelmente outras coisas que... O vídeo é o gajo que filma, é o gajo que edita, que pode ser outro. Do som é... Se houver caracterização, ou seja, há muitas pessoas à volta. Não pensando nos concertos. A questão de pôr as músicas nas plataformas. O que é que significa? São migalhas? No meu caso, sim. Vá, por um artista, eu não quero dar nomes, não pode ficar chato, mas um artista Não. que bata, por exemplo, por volta sempre 500 mil visualizações cada música que lança. Não sei qual é o equivalente. Já consegue ir buscar uma boa mesada a YouTube, certamente. E no Spotify idem. Não são um bocado mercenários? São, Spot- totalmente. Qualquer Tens coisa. que jogar o jogo, é a parte chata, mas isso é como tudo. Isso é como aquelas Mas- pessoas que vão para o trabalho que não gostam. Não achas que isso tem piada? O rap, de uma forma ou de outra, fundou-se nessa coisa de eu não vou jogar o jogo, eu vou fundar o meu próprio jogo. E agora não consegue sair do jogo. Não achas que isto tem uma certa piada? Toda a música está assim. Mesmo a parte do rock. Sim, que sim, sim. É raro tu encontrares música de intervenção hoje em dia, nos dias que correm. É aquela Até questão de porque- quando entra o dinheiro é difícil depois sair. Totalmente ir contra os padrões é sempre difícil. E nem toda a gente quer se chatear, a verdade é essa. Não foi na última, foi na penúltima. Ainda falta lançar uma. Deste exemplo de uma estudante universitária que se torna acompanhante de luxo. Depois é difícil sair dessa vida. Tu vês-te a ganhar 10 Claro. mil euros por mês, como é que sais dessa vida? Tu Claro. podias ser muito reta. Tenho aqui uma ideia para mudar o mundo. Mas isso não traz pão para a mesa. Hoje em dia, se não tiveres uma ideia pá, é muito bonita, não é? Mas que não tem retorno financeiro, esquece. Não achas que por vezes há uma distorção da percepção do público? Há vídeos que são muito bons, levam a música lá para cima. Pois o público, em vez de julgar a música, não sei, se calhar sou eu que sou um velho restelo e acho que a música deve valer por si própria. Não achas que há músicas que depois sobressaem por terem um vídeo do caraças? Enquanto outras que são músicas muito fixe, mas sem vídeo, ou com um vídeo mais caseiro, ficam ali a meio caminho. O vídeo é super importante na música hoje em dia. É quase mais importante que a música. E acabamos por voltar aqui aos tempos daquela grande música Video Kill the Radio Stars. Yeah. Lá está. Nós estamos sempre a andar nisto. Porque nós tivemos a fase da rádio, a rádio é que interessava, apareceu a MTV, apareceram os canais de música, tinhas de ter vídeo para passar lá. E era isso que valia. Depois tiveste aquela fase na internet que era MySpace, depois tiveste o SoundCloud, depois apareceu o YouTube. O YouTube dá para fazer upload de vídeos. Então vamos fazer vídeos, e volto outra vez. E agora esquece, para sair daqui. É daquelas coisas que não dá para pensar. Qual é que será o próximo passo? O próximo passo é tu ires a passar
num sítio qualquer e teres uma publicidade de uma música que vai de encontro às tuas permissões do teu telemóvel e começas a ouvi-la. Epá! Através dos beacons e dos Bluetooth e dessa cena toda, e começas a ter experiências de realidade aumentada. Sendo o TikTok, já havia uma certa saturação de algumas músicas. Sendo o TikTok aquilo que é o TikTok ou que pode ser o TikTok. Sim, Mas sim, sim. o TikTok provoca uma saturação absurda em certas músicas. Seja de rap, seja aquela que bater no momento. Não achas que isso também é um problema para a própria música? Nós ficamos saturados. A música pode ser muito boa. Estava a pensar numa música de intervenção no TikTok, acho que não faz sentido. Pode haver. Era engraçado acontecer uma coisa dessa. Se bater o trend, vai, não é? Vai. O TikTok é apenas mais uma manifestação daquilo que vemos atualmente. As coisas aparecem muito, várias vezes ao dia, todas as formas possíveis, e esgota a coisa, esgota, neste caso, a música. Não achas que a música às vezes também precisa de respirar? Às vezes sim. Isso sempre aconteceu, não é? Isso sempre aconteceu. Eu acho que aquilo que acontece hoje em dia, isto é tudo por ciclos, funciona tudo por ciclos, a vida é mesmo assim. E tudo aquilo que nós estamos a viver é uma amplificação de coisas que já se passaram. O TikTok a bombar sempre a mesma música era como quando tinhas a Cidade FM e que passava no mesmo dia 6 e 7 vezes a mesma música. E ficavas saturado. Na altura. Sim, mas não sei se já tiveste a oportunidade de estar ao pé de alguém que está a ver o TikTok ou a ouvir. E às vezes, agora senti a tua cara, senti aí a tua expressão de, caralho, sabes lá o que é que eu sofro. Não é? Sabes lá o que é que eu sofro. Alguém que está no feed de uma música ouve a mesma música se for preciso 40 vezes, ou um fragmento de uma música. É quase ali arraiar o lunático. Estás a ouvir os mesmos 10 segundos 30 ou 40 vezes. Sem dúvida alguma. Mas isso é como as stories e como os reels e etc. Ainda ontem estava a falar com a minha mulher sobre uma coisa engraçada que é. Eu tinha publicado umas stories a anunciar o nosso concerto de apresentação. E então estava a perguntar, olha lá, viste as stories que eu pus? E ela, nem ouvi, estava a passar, e às vezes fica a passar, e é verdade. E eu próprio também às vezes faço isso, que é deixámos de ter o scroll infinito, não é? No Facebook e no Instagram, que acabas a ver publicações infinitamente, para ter as stories que é o clique, swipe. Sim. Eu a primeira vez que me deparei com isso, quase epifania, foi uma vez que vi uma prima, dei-lhe umas fotografias, estava no telemóvel para ela ver, a rapidez com que ela passou as fotografias deixou-me boquiaberto. E às tantas perguntei-lhe, mas diz-me lá o que é que estava na última foto. Ela não conseguia. É o vício do zapping. Isto aqui não sei se tem que ver com aquela ideia de quando estás parado não estás a produzir, que é a máxima do sistema. E acho que nós entranhamos essa máxima. Não conseguimos estar parados. Há qualquer coisa que entra em curto-circuito. E os próprios impulsos que tu recebes são todos nesse sentido. Lá está, o bombardeamento excessivo de informação de todos os lados, e depois tu não sabes se é verdade. Entram aqui as fake news, e, isto é tudo, é too much, é muito. Para uma pessoa normal ter capacidade de parar e pensar. Tens tempo nem para parar e depois perdes o tempo todo de pensar. O voto automático. Tu só consegues pensar se demorares numa determinada coisa, num determinado tema. De alguma forma, Sim. Estamos a condenar o pensamento. Totalmente. Tu estás a condenar o próprio pensamento e também os critérios de tudo, a tua forma de analisar a tua perspectiva sobre a vida. Podes ir mais até mais longe. A verdade é esta. Tu começas a analisar, começas a pensar de uma forma tão rápida que acaba por prejudicar todas as tuas decisões. Sim. No dia a dia. De uma forma ou de outra já não pensas. Há uma espécie de simulacro de pensamento. E os critérios tornam-se flexíveis. E depois tu tens, é como as teclas do atalho rápido. Tens ali certos pensamentos, certas decisões que estão ali no menu de atalho rápido e tu escolhes aquelas. São acertadas, não sabes. Mas vais. Selecionas e vais. Isso vê-se muito na internet. Se fugirmos já da esfera do ódio, porque é uma coisa, já é do conhecimento de todos,
estamos a entrar nessa nova era que é o debate do óbvio. Uma pessoa diz o óbvio, outra pessoa diz o óbvio, e é mais ou menos isso que estavas a dizer das teclas de atalho. Como não conseguem pensar, porque pensar é, então o que é que está aqui a pairar? O que é que eu posso utilizar? Use isto. Um bocado triste, porque se pensarmos que todas as pessoas estão nesse modo, o que passa por elas, seja música, seja pintura, seja o que for, é um contacto muito breve. Tu só vais apanhar a superfície das coisas. É quase como um borrão. O que tu vais conseguir passar aos outros é um borrão. É aquele borrão do zapping. Totalmente. Por isso é que tu tens... Antigamente tinhas músicas de 7 minutos, 6 minutos, autênticas viagens, e agora tens músicas de 2 minutos, 3 minutos já é demais. 4 minutos, estás maluco? Álbuns com 15 faixas. Que é isso? Vamos passar para 10. 10 se calhar já é demais. Se calhar vamos para 7. Lançar álbuns nos dias que correm, vamos só lançar 5. Mas se reparares, essa padronização atacou tudo. Mas eu percebo essa padronização porque é assim. Eu lancei um EP em maio. Lancei 2 vídeos, ok. Fiz 6 faixas, 18 minutos. Tudo muito bem. Já bateu, já foi. Para que é que eu tive o trabalho todo? Se calhar mais valia ter lançado as faixas uma a uma. Toda a gente pensa assim. Não sei como é que é nas outras esferas da música. Tinha que estar aqui a pensar. Na esfera do rap, eu noto que o pessoal lança música à música. É raro ver alguém juntar muitas músicas e toma lá isto tudo. É porque nunca vais recuperar o tempo que perdeste a investir no projeto. E o projeto morre. Um pouco à semelhança do que acontece quando uma série na Netflix sai toda. Pode haver um buzz durante uma semana, acabou. Passamos para a outra. Onde é que está o Squid Game agora? Já foi. Já ninguém se lembra. O Squid Game é um tópico curioso porque toca em tudo aquilo que a gente falou. Na saturação, no buzz estratosférico e depois não fica nada. Dificilmente alguém falará do Squid Game daqui a 10 anos. Não é que seja má, mas também não é boa, não é memorável. Não é memorável. Eu gostei da estética, a parte estética. Acho que a nível estético é das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. Mas com pormenores. Os coreanos são brutais, mas... Lá está, o meu conhecimento de cultura sul-coreana era K-pop, Gangnam Styles e pouco mais do que isso, sou-te sincero. Olha, por exemplo, tocaste um vídeo engraçado. Eu acho que essa música mudou a música toda. A estética. Completamente. Eu lembro-me de falar com um comediante, as coisas não precisam ter conexão entre elas. Estamos a viver num período de pirotecnia, de fogo de artifício. Acontece uma coisa, acontece outra, e vê-se muito nos vídeos até de música, seja de música pop, seja de rap, um bué de merdas a acontecer. Num filme de ação, por exemplo. Não pode estar parado, Mas se tu parasse assim, vamos lá ver o que é que está a acontecer. Epá, não está a acontecer nada, cara. Não há aqui um arco de história, não há uma ideia nova, nada. É só explosões. Daqui a uns tempos, a história do homem pode ser contada em roda. E alguém não me está. Se ele tivesse rebentado, ok, isto também é sempre. Se ele tivesse rebentado na era do TikTok, fogo, nem imagino, cara, fogo. Essa questão da padronização, eu acho que é visível em tudo. Se tu olhares para os livros, todos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Entre as 200 e 250. Se olhares para os filmes, todos mais ou menos têm a mesma duração. É como se experimentássemos, tivesse ocorrido uma fase de testes. Vamos experimentar o que é que resulta. 6 minutos, no caso das músicas, 3, e chegou-se à conclusão, isto é o que resulta. E então já ninguém experimenta nada. Eu acho que estamos naquela fase de repetir a fórmula até a exaustão. Sem dúvida alguma. Então será que temos de fazer aquela pergunta? Aquela que nunca te fizeram? O que é que vem daí? Qual foi a pergunta que nunca te perguntaram? A pergunta que nunca me perguntaram? Olha, que essa é boa. Essa é boa. Para afinar, uma pergunta que nunca te tenham feito em relação à tua trajetória enquanto rapper. É que agora apanhaste-me bem. A pergunta que nunca me fizeram. Agora... É que agora apanhaste-me bem. Não estou a ver assim uma pergunta que nunca me tenham feito e que eu gostasse que me tivessem feito. Por exemplo, o teu objetivo enquanto rapper, ok. O teu objetivo enquanto rapper é ser maior que o Palma Inácio na tua terra, que é Tunes? Nunca me perguntaram isso. Então fazes a pergunta e respondes. Isto é que é uma entrevista como deve ser, uma conversa como deve ser. O meu objetivo é tornar Tunes
mais do que uma estação de comboio. E se for maior que o Palminácio, é difícil, não é? Acho que não vou cofundar nenhum partido, nem fazer um airjacking, nem lançar bacalhaus em período de racionamento. É difícil, mas é possível. Só apanha desprevenido quem não conhece as tuas músicas. Tu tens sempre esse lado que pode estar mais escancarado ou mais oculto, esse lado da raiz, das raízes. E pensando na trajetória que fizeste nas últimas coisas, do Strip Bruto, pensando depois no Golden Shower, pensando depois do Minho Algarve, há aqui uma transição engraçada. Não sei se deveu à pandemia, se era qualquer coisa que já estava a borbulhar e teve que vir à tona. Quase que te aperceberes que já não há forma de fugir à vida adulta. Esta questão de já há gente para trás. Quando somos mais novos e pensamos que somos imortais. E há um momento em que isso se termina. Começamos Sem a lidar dúvida com a alguma. nossa mortalidade. Assim que tu começas a receber cartas com o teu nome lá para pagar despesas, acho que tipo a tua imortalidade, a tua consignuidade com o Clan MacLeod desaparece completamente. Mas assim, foda-se, não sou imortal, caralho. Foda-se. Foda-se, tenho que pagar a água este mês. Há qualquer coisa aqui de. Como é que eu ia dizer? Não é ajuste de contas com a realidade. Não sei se tem que ver com a pandemia. Não é esquecer de que está para trás. É ver que, ok, as coisas são diferentes agora. Também faz parte do crescimento natural. Eu sempre sempre tentei ser um artista que fala daquilo que vive, dos momentos que está a viver e também das ideias futuras. É claro que a minha música agora com 31 anos é completamente diferente da música que eu fazia com 20 anos. E esta parte da vida de adulto, epá, há um dia que bate à porta. Temos que começar a lidar com ela. E há quem lide de uma forma mais positiva, há quem lide de uma forma mais negativa. Eu decido fazer músicas sobre isso. Então, E acho que é uma coisa que muitas vezes também falta, que é a mortalidade das coisas. Lá está, falando, toda a gente quer ser imortal, toda a gente quer viver em festa, toda a gente quer ser rica, mas há pessoas que não são, nunca o vão ser, por mais que tentem, e que precisam se identificar com a realidade que vivem. E eu acho que nisso não estou sozinho. estava aqui a pensar nos títulos do Estributo. Chavascal e Algazarra. São nomes, de alguma forma, que nos passam a ideia da confusão da juventude. De alguma forma em que todas as possibilidades ainda estão em aberto. Eu não sei como é que... É outra pergunta. O Estributo, enquanto formação, vocês os três vão voltar? Ainda esta semana tivemos a gravar. Isso é uma boa notícia. O vosso último álbum, foi das coisas mais porreiras que eu pude ouvir. Obrigado. Aquilo foi mesmo... Aquilo é só pérolas. Gostei muito. Obrigado. A questão é... O último álbum foi quê? 2014? Para aí, não foi? Sim. Chavascal é 2014. Tu já não és o mesmo gajo. Tenho uma filha agora. É a coisa mais diferente que me aconteceu na vida. E mudei de trabalho, comprei casa. Eu tenho outras responsabilidades. Tributo vai ser outra coisa. Não, continua a ser a mesma pessoa, crescimento diferente, não é? Mas Tributo sempre foi a coisa engraçada, que é quase como nós pormos o lado cómico que sempre tivemos. O exagero. E a técnica. Portanto, a técnica vai ficar sempre mais afinada com a idade, na minha opinião. Estava a imaginar, por exemplo, músicas assim mais... Não é sérias, porque não faz parte da natureza. Pode aparecer. Até podem fazer uma paródia à seriedade da vida adulta, não é? Por exemplo. Sim. Sem dúvida alguma. Também não gosto nada quando um artista fica preso, um gajo de 50 anos, a pensar que tem 20, não é? Não faz sentido nenhum, não é? Arranjas formas de continuar a transmitir a tua loucura. A loucura mantém-se. Pode ficar... A loucura continua lá. Agora, tu arranjas formas diferentes de a transmitir. Tu disseste uma coisa... E acho que Tributo é um bocadinho assim. Disseste uma coisa curiosa. Esta questão do lado cómico, não sei se estou a fazer uma leitura errada, gozarem de vocês próprios. E isso é uma característica que os põe à parte, sobretudo, não sei, pensando globalmente só dos rappers portugueses.
o rapper por vezes leva-se demasiado a sério. Não sei se tenho esta ideia errada, mas Não, leva-se tens. demasiado a sério. A E maior parte, a maior parte leva-se a sério demais, até. parece que não conseguem aguentar uma piada. É claro que depois há os bifes, etc. Mas quando. É como se a coisa que eles fizessem fosse a coisa mais séria do mundo. Como se fosse quase sagrada. O dogma não pode ser questionado. Para mim é refrescante ver que vocês gozam convosco próprios, gozam por vezes com o rap, e é uma coisa que falta. Pensando assim em figuras que se aproximem de vocês, só o Conjunto Corona e às vezes o Extense, quando ele vai para a parte mais galhofeira, vá. Mais Sim, funny, sim, yeah. sim. Porque não há assim muita gente a enverdar pelo caminho da comédia. Tocando aí, o que é que achas, se é que viste, se é que queres dizer, das faixas que o Guilherme Duarte... Não ouvi, Não a viste? Ah, ok. não ouvi, Ok. sou sincero. Podias ter uma opinião. Não, sou sincero. Eu fiquei, isto não é bife, nada disso. Nada. Mas eu fui ver o espetáculo dele aqui ao Teatro das Figuras em Faro. Adorei o espetáculo todo até à parte em que ele decidiu fazer uma música de rap. Vai no seguimento daquilo que há pouco disse, tu a pensares, epá, tocaste na minha donzela, não devias ter tocado. Não, a questão não é essa. A questão como é que eu hei de explicar? Nós já tivemos rap dos Matarruanos, dos Gato Fedorento. Nós já tivemos N pessoas a tentarem fazer rap e algumas situações achei cómicas. Outras nem tanto, mas por acaso ainda não tive a oportunidade de ouvir o Gandhi. Eu gosto do Guilherme Duarte enquanto comediante, acho que ele é um escritor fantástico. Mas a parte do rap nesse espetáculo não gostei. Não és obrigado a Se gostar. calhar, talvez eu estava à espera de outra coisa. Soa-me uma tentativa muito séria. Estás a falar do primeiro espetáculo, não é? Eu agora não me lembro o nome. Não, acho que foi o segundo. Acho que foi o segundo Pá, que eu o vou segundo. cá. Era tipo Spoken Word, não era? Era uma coisa assim mais séria, vá. Ok. Era mais sério. Não era como o Gandim, que pelo que eu já percebi é mais cómico, é mais funny. Curiosamente, os Corona lançaram hoje um álbum que se chama Guia de Gandim. Um tema que isso acontece, há de acontecer, e tu saberás melhor que eu. Sempre. Como é que um artista reage a estas coisas? Tu, por exemplo, tinhas, sei lá, um projeto qualquer agora com o Cristo, tinhas um nome na cabeça e de repente alguém lançava quase ao mesmo tempo um projeto com o mesmo nome. Qual era a tua reação? Assim, foda-se, não é? Era mesmo. Foda-se, a sério que tinha que acertar nisto. Mas não ias pensar, a menos que houvesse ligações anteriores, que a pessoa agiu de má fé, não é? Sim, claro, não. Lá está. A menos que houvesse antecedentes. Mas ia chegar numa curiosidade do caraças. Como já falámos, tudo leva muito tempo a ser feito. Parar a coisa numa direção, de repente aparece outra coisa com o mesmo formato, com o mesmo nome, e caraca, deve ser uma sensação de assim, É que o engraçado é que eles anunciaram o álbum Guia de Gandim e tipo, passado 1 ou 2 dias saiu o Gandim do Guilherme Duarte. Por acaso foi engraçado nesse aspecto. Ou seja, nesse aspecto não há possibilidade de ter havido má fé, as coisas levam muito tempo, eles já têm aquilo feito há muito tempo. Ou seja, certamente, as coisas estavam a ser feitas sem um saber do outro, é fodido. Porque depois, seja como for, eu acho que foi, epá, o Salvador Martinha tinha aquela série Sou Menino para Ir, e depois acho que foi a Pipoca Mais Doce, que o espetáculo dela era também qualquer Sou Menina para Ir. Depois teve que mudar o nome. É um bocado diferente porque já estava e ela... Aqui também é uma questão de... Epá, falta de comunicação. Não houve alguém que dissesse... Neste caso, certamente não agiu mal. Por mal. Fica sempre aquela sensação de... Epá. E depois não é só isso, quando és obrigado a mudar as coisas, porque leva tempo, começas a imaginar, começas a criar toda é isso, toda a conceptualização da ideia e etc. E depois é quase como puxar o tapete, não é? Ficas desamparado. Então se for uma coisa conceptual, epá, estás fodido. Se tudo girar à volta de uma ideia, de repente surge alguém com a mesma esfera de ideias, tu caraças. E agora? Aquilo tinha força devido à ideia. Agora é igual à outra. E pá, isto deve ser muito fodido. Sem dúvida alguma. É uma frustração daquelas. Numa situação parecida, o que é que tu farias? Lançavas as coisas
Ou tentavas mudar? E assim, foda-se, olha, agora tenho que perder mais não sei quanto tempo a tentar mudar isto. Depende. Se calhar se tivesse tempo mudava. Só para tentar individualizar ao máximo o trabalho. Se não tivesse tempo não mudava. Porque há sempre opiniões que quem não consegue ver diz, olha, este gajo colou-se ao outro, não é? É sempre. Sim, isso há de haver sempre, mas... Então vamos àquela pergunta. Mudou alguma coisa teres feito aquela épica batalha com o povo? Ou foi mais uma questão de a internet ou o mundo que girava à volta daquele evento precisava de alguém para sobressair? E depois de alguma forma esqueceram-se que tu não nasceste ali. Tu tens coisas para trás, tens coisas depois mais para a frente e has de continuar a ter. Não achas que esses eventos, que numa primeira leitura parece muito positivo, mas também tem muita merda, não tem? Sem dúvida. Curiosamente eu já acompanho batalhas de rap há muito tempo. E escritas já existem nos Estados Unidos com aquele formato há muitos anos. Curiosamente, o povo na altura tinha-me falado de olha, queres ir à Liga Knockout, tens para terminar, não sei o quê. Já o conhecia, já tínhamos feito um par de sons juntos e então eu decidi arriscar. E acabei por achar, isto é a forma de validar a minha arte de fazer punchlines. De escrever este ego trip, de escrever estas linhas mais agressivas, também com um tom humorístico. E aquilo correu bem. A verdade é que correu bem. Eu acho que ninguém estava à espera, nem a própria organização, que fosse uma batalha tão boa. Catapultou as coisas todas para um prisma e para outra atmosfera totalmente diferente. Eles, a partir daquele evento, começaram a ter coisas maiores, a ter coliseus, a ter viagens de finalistas e etc. Aquilo a nível viral, lá está, vamos bater a palavra, foi estonteante. A quantidade de vezes que foi reconhecido na rua, e cada batalha, não sei o quê, não sei o que mais, malta aqui em baixo, representaste mesmo bem o Algarve, não sei o quê. E depois trouxe uma exposição brutal, mas para a música, que era o meu objetivo, as pessoas queriam era que eu continuasse a batalhar e que não era a minha cena. Eu só fui lá fazer aquele evento e porque fui contra o povo a convite dele. Todo o retorno que veio daí, ok, tive uma exposição diferente, conheci pessoas que se calhar não as ia conhecer se não tivesse feito aquela batalha, tive convites para outras áreas, no caso do Diogo Pissarra, que vieram por causa da Liga Knockout e da exposição que apareceu daí, e acabou por ser positivo. A nível do impacto que isso trouxe na minha carreira, foi estranho. Em linguagem de marketeer, não conseguiste converter grandes pessoas. Não. Se algo Caraca, agora tropecei. Como o que te aconteceu, como se fosse uma doença, mas foste levado por essa onda. Mas depois no rescaldo percebes que os resultados são quase nulos. É como se fosse só um fogo. Esse fogo também apaga tudo o resto. Tu parece que só existes naquele momento. Para algumas pessoas, certamente. E que só existi naquele momento e hei de continuar a existir naquele momento só. Se calhar sem dúvida. Isso acontece com alguns artistas que fazem um trabalho bomba bué e depois às vezes vem na net. Então andas desaparecido e o homem tem lançado um trabalho todos os anos. É ingrato. É super ingrato. Não te vês? Eu nem sei se isso não tenho acompanhado. É uma coisa que ainda dura ou já acabou a Liga Knockout? Eles voltaram agora, têm tido algumas batalhas e até lançaram uma forte, se não me engano, com o Wilson G contra o Eddie Ventura. Deixa-me aqui apontar. É boa. Vês skill, vês preocupações com a performance, vês já aqui um grau de exigência completamente diferente relativamente a algumas batalhas que aconteceram. Achas que funcionou como plataforma para alguns rappers que apareceram lá? Sim. Para poucos, mas sim. Não sei se foi decisivo. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso do Prof Jam. Não sei se foi decisivo. Sem dúvida. Será que ele rebentava se não fosse ali? Não sei. Sinceramente não sei. É questão do trabalho, do talento e depois também a sorte. Não, acho que o Prof Jam foi sem dúvida o maior beneficiado com a Liga Knockout. Tivemos o Nine Miller, que
também tem uma exposição enorme hoje em dia. Mas de resto, o Papillon entrou, mas eu acho que não foi por causa das batalhas que ele teve, que ele está onde está hoje. Tem feito trabalhos incríveis. Yeah, concordo. O Harold dos Grog Nation também fez uma batalha e foi no mesmo evento que eu, e também já está noutro patamar, e eu acho que também não foi por causa da Liga Knockout. O JR, que muita gente considera um dos melhores a nível da música, sofre deste problema, que é as pessoas querem vê-lo a batalhar, e depois a nível de exposição da música que ele tem feito não é tão grande como das batalhas. Pois, isto é aquela cena de ficar colado a uma determinada coisa. Tu queres ir para o outro lado e as pessoas já não veem, só te seguem até ali. Se dás uma guinada, já não vou atrás. Isso é muito lixado. Isso é quase... Como é que pomos as pessoas a andar para aquele lado, não é? Pá, Das isso coisas mais difíceis de serem executadas do ponto de vista de marketing é o reposicionamento da marca. Yeah. É isso mesmo. E quando a marca se afunila logo no início, então está lixada. Porque depois quer ir para um Muito. caminho completamente diferente. Muito complicado mesmo. Pois. Não sei se ponderaste ir uma segunda vez. Chegaste a ponderar ou nunca teve em cima da mesa? Ponderei. E não sei se irá acontecer nos próximos ok, tempos, ok. mas ponderei, claro. É preciso ser muito cego e surdo. É uma esfera onde te movimentas bem. Punchline é uma coisa que está na tua gênese. A questão é, Sim, será que o pessoal depois não fica muito focado? É preciso ver o trabalho deste gajo e perceber que ele é muito bom nisto, mas também faz outras merdas. O Stribruto é muito punchline, mas é uma punchline muito própria. Alimentam-se um ao outro. é clima de competição máximo. Para não falar no G.I. Joe. É o terceiro... É a combinação perfeita. É a combinação perfeita. Vocês, isoladamente, são uma coisa, mas juntos, é uma coisa completamente diferente. É uma coisa completamente diferente. É aquela atmosfera... Ok, estes gajos aqui estão a fazer uma cena diferente. Espero ansiosamente. Estes vídeos que vocês lançaram é uma espécie de prefácio, algo que a gente pode Não. esperar, ou não tem nada Não. a ver? É um projeto à parte. Não tem nada a ver, é um projeto à parte. É um projeto meu e do Cristo. Queres explicar assim por poucas linhas? Basicamente, isto é outro dos projetos que nasceram neste clima de confinamento. E que o projeto era para ser só do Cristo, mas depois nós entramos naquela fase que eu acho que muita gente também saltou, lá está, porque estava na moda, que eram os diretos no confinamento. Eu e o Cristo fazíamos diretos onde ficávamos 3 e 4 horas a falar. Os dois, enquanto despachávamos garrafas de vinho, a malta toda contente a ver, a Eu mandar acho que ainda punchlines, vi um, acho eu, salvo essa memória. a mandar punchlines um ao outro e a falar sobre tudo. Era lindo. E então, ele falou-me, mostrou-me os instrumentais, disse-me qual era a ideia e eu, olha, bora. Vamos lá limpar a ferrugem e voltar a fazer punchlines outra vez. E então decidimos fazer um projeto, tem 6 faixas, chama-se Vinnie Jones e Roy Keane, inspirado nos bons génios, pessoas com caráter e personalidade bastante vincada da história do futebol. E então, decidimos, são 6 faixas e é só porrada. Eu estou-me a rir porque tenho aqui algumas imagens dos videoclipes e acho que há uma música do Stribruto, Comicala, é uma que tu apareces no porta-bagagens, não é? Certo. Assim, fez-me lembrar, há ali reminiscências no videoclipe, lembrei-me. Esse videoclipe foi a coisa mais cómica, porque Está muito fixe, está muito fixe. nós filmámos isso a caminho da Praia da Rocha, no caminho antigo da Praia da Rocha, e houve alguém que, enquanto nós estávamos a filmar essa cena, que foi tipo 2 minutos, no máximo dos máximos, chamou a polícia. E de repente apareceu-nos um carro da... Mas o que é que vocês estavam a fazer de mal? Por estar um gajo dentro do... o gajo dentro do porta-bagagens. Faz sentido. E apareceu a polícia, a PSP, e já tinham passado não sei quantas vezes carros à paisana para ver o que é que se passava. Com caraças. Mais um E pouquinho, tivemos que explicar. Uma operação do caraças à vossa volta, não é? Quase. E éramos 4 gajos ali a filmar um videoclipe. Epá, isso dava quase para fazer um videoclipe sobre esse videoclipe. Era. E com caraças, meu. Já viste a merda que podia estar armada
E com caralho, só de pensar. Em nome dos vídeos. Foda-se, deixa-me lá gravar vídeos, caralho. Um gajo já não pode pôr só a música, deixa-me gravar o vídeo à vontade. Eu acho que foi o Cristo numa entrevista qualquer, epá, já não me lembro onde, que ele referia-se a que, por vezes, o público do Algarve não dava o valor devido. No sentido em que, se viesse alguém de fora, podia ser pior ou melhor, não interessa, o pessoal acorria todo. O pessoal cá da terra, epá, logo É. vou. Isso ainda se mantém esse comportamento? Sim, e acho que ficou um bocadinho pior agora com a pandemia. Ficou? Foda-se. Vamos ver, nós temos concerto amanhã, dia 13 de novembro, vamos ver como é que corre. Acho que foi a conversa anterior que tive com um comediante chamado Joel Ricardo Santos. Ele falava desta cena de... Tivemos a falar das percepções e ele falou lá de um episódio em que atuou com o Eduardo Madeira. Apareceu lá o pessoal, não sei se do Fama Show, não sei se isso ainda existe ou se tem outro nome, mas passaram por ele e quase como se não existisse. E esse sentimento de ser invisível perto de alguém que é uma celebridade deve causar... Parece que o holofote passa por vocês, ou por ele, ou por alguém, e foca-se ali naquela estrela. O resto não existe. Epá, isso é lixado. É lixado. Podemos esperar alguma coisa do Tributo assim nos próximos tempos? Podes adiantar... Uma música, pelo menos. Uma música? Epá, fixe. Ainda este ano? Não, acho que não. Ok. Também estamos quase a acabar. Está nas mãos do G.I. Joe, por isso. Não, este ano acho que não. Deve sair no princípio do próximo. Tu disseste no site Rimas e Batidas que estavas quase a lançar um trabalho. Estavas-te a referir a este com o Cristo? Este, com o Cristo. Ok. O Vinnie Jones e Roy King. Mas já tenho 2 na calha. Foi a pandemia que foi fértil? Super fértil. Não tiveste a fazer pão, então? Eu não, a minha senhora teve. A tua senhora no pão e tu nas letras. E eu nas letras. Achas que a pandemia te mudou alguma coisa na escrita? Aquele sentimento de que tudo pode mudar de um momento para o outro? Acho que a nível de escrita não. A nível de vontade de fazer, de voltar a fazer coisas, sim. Que eu, nos últimos anos, andava super parado. Se lançasse uma música por ano, acho que era uma sorte. E esse sentimento foi por alguma coisa em especial? Desmotivaste? Achaste que devias parar? Desmotivei muito também neste sentido dos vídeos, da exigência de ter vídeos para lançar músicas e etc. Quando para mim o que interessa é a palavra, que sempre interessou. E isso acabou por me desmotivar um pouco. Depois a questão, eu mudei de trabalho em 2017, trabalho em Cabanas de Tavira, ora, faço fardo de Cabanas de Tavira todos os dias. Levo cerca de 40 minutos em cada viagem. Eu chego a casa e não quero estar em frente a um computador ou ouvir música, a escrever. Eu quero estar quero apagar para a vida. Quero estar um bocadinho com a família e depois a seguir sentir-me burro, como eu costumo dizer. Ligar a Netflix ou ligar a PlayStation e fico piloto automático. Ok, se calhar o confinamento o que me veio fazer foi ajudar a valorizar o tempo de outra forma, que é, em vez de estar agarrado a Netflix ou à PlayStation, vou-me automotivar para continuar a fazer trabalhos, porque tenho tempo, basta aproveitar. E a verdade é que é curioso, ok, indiretamente a pandemia alterou aqui se calhar um bocadinho a forma de escrever, porque eu agora carrego os instrumentais para o telemóvel, meto no carro enquanto estou na viagem e vou improvisar. E quando fico com aquela ideia que eu acho que é boa para usar, encosto o carro, gravo o clipe e continuo a viagem. É lá se encostas o carro, alguém chama a polícia. Não, o porta-bagagens está fechado. Está fechado. Esse costuma ser o teu método criativo? Nos dias que correm, sim. Vou improvisar, gravo a ideia no telemóvel, chego a casa e começo a construir. De seguida passas para o papel ou para o computador e sim. Depois não é, vais afinando. Okay. Sim, vou afinando até concluir a música. E é como tu disseste, é um processo que pode ser rápido como pode demorar meses, né? Depende da cena. Às vezes até chego a casa, ligo o computador e carrego os instrumentais e olha esta ideia. E depois começo, por acaso é engraçado que este projeto com o Cristo foi muito com esse ímpeto, estava a ver com esse ímpeto que era, ele mandava a parte dele e eu, ok, é neste instrumental, houve letras que eu consegui fazer em menos de uma hora.
Pelo menos 2 delas consigo dizer. O Piripaque foi Passas Mal, foi super rápido. Outras levaram mais tempo. Outra das coisas que também faço é gravo, arranjo o microfone USB, se não me engano é um Rode, Sim, sim. ligo ao computador e gravo a ideia. Às vezes gravo o esboço da música antes de ir a estúdio e depois, olha, ok, aqui se calhar não está tão bom, deixa-me alterar, e antes de ir para o estúdio já tenho a ideia quase finalizada, depois é só transpor, dar os retoques finais. Normalmente surge-te a ideia e depois vais refinando. Pode Ok. partir de uma rima, pode partir de um verso ou pode partir do refrão. Até tem sido o mais comum agora. Faço o refrão e depois começo a construir a música. Nunca te aconteceu, por exemplo, quase o inverso. Surge qualquer coisa e depois a meia que tu percebes a ideia que está por trás daquilo tudo. Sim, sim, sim. Sim, sim. É um bocadinho... É esquizofrénico, muito não é? esquizofrénico. É. Atendendo naquilo que tu disseste, acho que a pandemia te trouxe a fome novamente. Aguçou a Sou fome. assim, epá, isto, vamos lá trabalhar. Sentiste que o facto de estares parado, ou pelo menos não tão ativo como estavas anteriormente, te pôs um bocado para trás no jogo, e este jogo é entre aspas, porque é aquele jogo que vale o que vale, não é? É um jogo na questão de, epá, se calhar estavas num ponto a nível de notoriedade, seja isoladamente, seja em grupo, e agora passou este tempo todo, Sem dúvida. achas que deste uns passos atrás? Sim, 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 sim. Completamente. E para voltar a recuperar esse tempo perdido ainda vai demorar. Assim, pessoal novo aqui no Algarve, assim, porreiro, pouco falado. Tens aí algum nome para me dar? Pouco falado. Pá, a malta de Faro aqui a fazer coisas engraçadas. WTDPG. Eles têm uma cena engraçada e Pá, não conheço. estão dispostos a fazer. Pá, é malta com fome e que quer ser o mais profissional possível e tem feito vários trabalhos. Mas descobri que há outro rapper em Tunes. Tunes é um mundo. Que há outro rapper em Tunes, mas curiosamente não é de lá. Foi viver para Tunes. Que é daquelas coisas que são sempre curiosas, que é como é que uma pessoa vai viver em Tunes. Eu nasci lá, passei grande parte da minha vida no Algoz, entre Tunes e Algoz, mas sou de Tunes. Agora, uma pessoa ir viver para Tunes é estranho. Esse rapper não vai cantar, não vai ter linhas sobre Tunes. Faz sentido ele ter linhas sobre Tunes? Linhas sobre Tunes. Pá, linhas há de ter sempre sobre Tunes. Não é? És de comboio. As do comboio. Mas achas que faz sentido ele ter versos sobre Tunes? Acho que sim. Se é o sítio onde vive. Yeah, faz sentido. Viver no Algarve é de alguma forma estar um passo atrás em relação a quem vive, por exemplo, em Lisboa, na questão da... Vários passos atrás. Eu já nem estou a dizer na relação, sei lá, do networking. Se tudo acontece lá... Essa é a principal razão pela qual é difícil viver no Algarve, que é o networking. Não apareces? A última conversa que eu tive, bati muito É nisso, né, na questão do... a expressão, só me sai em inglês, out of sight, out of mind. É. E isso aí Tal é e cada qual. vez mais volátil. Assim desapareces, és rapidamente esquecido. Tu tens que estar nas mesas onde se tomam as decisões. Sim. Não sei se em tempos foi uma ideia infantil que o talento ou o trabalho valia tudo, mas o networking é quase, se calhar até mais do que isso. Porque se não estiveres junto às pessoas, imaginando, tens uma coisa para promover, podes ir a 3 ou 4 sítios de repente. Aqui estás no Algarve, epá, onde é que promoves as coisas? Não, e não estás a aparecer, não estás a dar a cara, não estás a ir a eventos. Essa questão de dar a cara é uma coisa que te agrada, faz parte do jogo. Já me agradou menos, vamos pôr as coisas assim. Alguns escritores lançam um livro e fazem, sei lá, 30 apresentações. Isso é muito duro. Depois é tudo uma fantasia na questão de aquelas pessoas que estão do outro lado não são bem leitores teus. Pode eventualmente um ou dois vir a ser, mas é um trabalho muito ingrato. És obrigado a vender o teu peixe ali à frente de toda a gente. No caso de um escritor, ainda acaba por ser mais estranho, porque parece que assumes aquele... É quase como o porta a porta, estás a ver? Tens um pacote da mel e que tens que convencer a pessoa. As pessoas que estão a ouvir gostam muito de o ouvir falar.
Mas não E são odeiam o leitores. livro. Yeah. O teu ganha-pão é o livro. É a mesma coisa de, eu gosto muito do Real Punch quando ele faz entrevistas. É o que eu gosto dele, não é? Eu quero é que gostes das faixas que eu lanço. Tal Senão, e qual. Ou como o Real Punch da Liga Knockout. yeah. Isso é só um grãozinho, caraças. O resto, tens de ver o Areal. Eu só de pensar já me sinto mal. Mas isto é aquela pergunta típica destes últimos anos. Um gajo lança uma merda, do dia seguinte, então, quando é que lanças a próxima, né? Tal e qual. Mas É das perguntas mais irritantes que podem acontecer. É tipo, lanças uma coisa hoje. Amanhã vais ter com alguém. Yeah. Então, nunca mais fizeste nada. E eu, estás a gozar, não? De ontem lançou uma música nova. Um videoclipe novo. Assim que sai, parece que já não conta. Tal e qual. Tributo, já descobrimos que vão renascer, felizmente. Nós nunca acabamos. Tivemos foi no limbo. Uma pausa Sim. prolongada. 2014 até agora, o mundo é outra coisa. Parece que é pouco tempo, mas o mundo é mesmo outra coisa. 2014, Então o preço da gasolina mudou. 2014 era quê? Foi o pico ali do Facebook, não foi? Entretanto, Foi o pico do Facebook. muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Há pouco estive a ouvir aquela com o Valete, ouvi aquela com Xeringados. e há os xeringados, que é uma expressão típica. Será que podemos parar uma expressão típica algarvia para o terceiro? Sim, sem dúvida alguma. Isso faz parte da nossa Faz identidade. parte, né? Faz parte. Esqueço-me da sua existência. Só me recordo, às vezes, quando ouço essa música, xeringado. Não o ouço em mais lado nenhum. É uma pena. É uma pena. Nós temos palavras lindas. O chavascal, de vez em quando, ouço. Mas agora, o xeringado, é mesmo raríssimo. Lembras-te assim, de repente, de alguma expressão? Não estou a dizer para o álbum, mas assim, alguma expressão Sim. que ouças aqui no Algarve, que não ouças em mais lado nenhum e que está a cair no esquecimento? Temos uma faixa também no Chavascal. É uma boa expressão e raramente eu tenho ouvido nos últimos tempos, que é o Bate nos Alfores. Com essa conversa. Nossa, essa conversa, bate nos Alfores com ela. Maldiçoado. Sim. Também. É claro que é aquele. Nós sabemos que a palavra certa é amaldiçoado, não é? Mas o maldiçoado soa muito melhor. Sim, isso é aquelas. Mas às tantas tu também não sabes quais são as origens. Vão surgindo várias corruptelas, as palavras vão seguindo o seu caminho. Tal e qual. Isso é um bocado infantil pensar que a palavra fica estagnada. Daqui a 200, 300 anos, as palavras que nós julgamos hoje certas, às tantas já serão outras. Ou será apenas 0 e 1? Que é o que pode acontecer. Outra palavra, não sei se é tipicamente algarvia, é uma palavra que também já ouço pouco, que vocês utilizaram agora há pouco tempo, o piripaque. Também é uma palavra que eu ouvia muito na infância e agora raramente ouço. Ai, que me dá aqui um piripaque. É verdade, piripaque também não se tem ouvido ultimamente. Estão a tentar resgatar essas palavras. No fundo, o que nos resta é isto. São as nossas origens. São coisas que nunca hão de mudar e só temos que nos orgulhar delas, por muito boas ou muito mais que elas sejam. Há duas formas de vocês honrarem as raízes. Uma é dizê-lo abertamente, como há certos versos. E depois é esta aqui, de forma mais oculta, ao levar uma palavra que está aqui no esquecimento. Isso é muito fixe. É muito fixe. Acho que estamos conversados. Gostaste Olha, da foi um conversa? prazer, pá. Gostaste da Gostei, conversa? sim, senhora. Fiquei contente por saber que vocês vão voltar em força. Pensei que o projeto tinha acabado. Eu lembro-me de ver, já há bué de tempo, sei lá, uma semana académica onde foram vocês. Antes de vocês foi um moço chamado Mascote, será? Talvez. Foi o Valete, era aquele grupo do Regula e do Carlão, 530. Foi mais alguém ou não? Não foi Mascote, foi Escape Records, um grupo aqui de Faro. Foi Dialema, Valete, sim. 530, nós. E depois apareceu lá Se o não me da engano Mastor, foi não DJ foi? Raid. Não, apareceu lá o da Mastor, também apareceu lá umas... Apareceu, sim, com o Valete. Depois o Regula já não conseguiu concluir a parte dele, que eu lembro. Estava assim, eu já não sei se foi... não sei se alguém cantou as partes dele. Já não me lembro. Foi o Carlão. Que ele já não estava lá.
Já não estavam Yeah. lá. Pá, mas essa noite foi muito fixe, pá. Vocês estavam muito... Essa noite foi brutal, já. Parece que foi ali um apanhado de... Porque são grupos importantes. O pessoal às vezes esquece, sobretudo o mais novo, e voltando à questão da memória, o pessoal esquece que há gajos como o Valete, há gajos como o Sam da Kid. O Sam da Kid não tanto, porque é um gajo que está mais ou menos ativo. Às vezes fica assim um bocado... Não é irritado, é aquela cena de Sam, quando é que lanças uma música? Esquecem-se que o homem faz feats todas as semanas. E o feat dele é a versão de uma música dos outros. E assim, foda-se, o homem é de cara. O homem trabalha... O homem é... Tal e qual. É uma coisa que me irrita nele, Yeah. por acaso. Eu no outro dia estava a gozar com o Cristo, que era... Boy, se a gente convidasse o Sam e se ele fizesse o mesmo que ele fez aos Grog Nation, eu ficava lixado. E Aquilo não se faz. Sim. Aquilo não se faz. Nessa música, é pá. Ele, nessa música, ele mata mesmo? completamente a faixa toda e dá não sei quantos minutos. Tá. Sempre. Sabes aquela música do cara Davis? Sei lá, 6 ou 7 minutos em que o Sim. regula, para. E o gajo... É claro que aquilo tem aquele aspecto... mas é essa a impressão que às vezes fica quando o Sam está numa faixa. Yeah. Se lhe desse, ele ficava 10 ou 20 minutos. Tu, como já conviveste com ele, a noção que dá, ele é uma espécie de... Para quem está de fora, como eu, parece-me que é um gajo que está sempre disposto a ajudar o pessoal. Porque eu vejo um gajo, na posição que ele está, seja no rap ou noutra área qualquer, seria um gajo que, epá, já não estou para isto, já estou bem, não estou para isto. E parece-me que o gajo, sempre que pode, ajuda o pessoal. Sim. Sempre que tem tempo, Yeah. ele está disposto. Isso é muito porreiro, porque vê-se noutras áreas, assim que atinge um certo patamar, epá, já não dou com um ralé. É a imagem que passa. Não, e é essa. E se nós fomos incutidos a isso, E esse acho que toda a gente... espírito há em todos. É claro, todos é um. É claro que há sempre pessoas que não. Não há em todos. Pois não é, todos é claro que não há. Mas é uma coisa que Não. está mais ou menos presente, ou o Sam nesse aspecto é uma exceção? Não, está presente, está intrínseco. Há certos artistas que não, mas acaba por ser intrínseco. Até uma certa geração, porque eu acho é assim, também lá está, estou um bocadinho desfase. Se me perguntares sobre coisas atuais, eu se calhar não te consigo dizer. Não estou a par de tudo o que sai hoje em dia. E não sei como é que é a interação dos novos artistas entre eles. Se isso se está a perder ou não. Por exemplo, agora no próximo álbum do Street Bruto, há inacessíveis no rap. Por exemplo, vocês têm projetos para fazer faixas e querem chamar pessoas. Há pessoas que vocês nunca chamavam, não no sentido de não fazer parte do projeto, mas é pá, nem vale a pena que o gajo está num sítio tão alto que... Não, íamos tentar. É assim, o não é garantido. Isso é ponto assim. Mas há esta figura de, é pá, o gajo está tão alto, está num castelo à parte, que a gente pode gritar que o gajo nem ouve. Pelo menos ele diz qualquer coisa. Não é? Só que eu acho que nós também já temos uma reputação que nos abre bastantes portas, não é? E isso notou-se no Chavascal, com os featurings que tivemos. Mais uma vez, é o olhar de um leigo. Um gajo estava a começar. Tentava comunicar com um grande nome qualquer, seja lá o Sam. O Sam não, porque parece que é essa figura de ajudar. Mas o gajo era bom. Ainda não tinha grande nome. Achas que os rappers maiores estavam mais focados na questão de este gajo não é ninguém ou no talento que este gajo tem? O que é que conta mais? Depende. Achas que também já é uma jogada de marketing? É assim, eu não tenho nada a ganhar com este gajo. É já mais frio? Não, acho é que uma das coisas também, lá está, com a internet, aconteceu foi a proximidade que existe com os artistas, não é? Então nem toda a gente tem tempo para ouvir tudo. Portanto, muitas das vezes a pessoa tem que criar nome para a sua marca, não é? No seu projeto, até ser notada pelos grandes. Isso acho que continua a haver e há de continuar a existir. E não podemos, acho que também não podemos criticar as pessoas nesse aspecto porque cada um tem as suas vidas e acho que nem toda a gente está... Imagino certas caixas de Instagram de certos artistas devem ser só pedidos, ouve lá a minha música, dá lá a tua opinião, não sei o quê. É duro. Eu percebo esse lado. Não podem responder a toda a gente, claro. Yeah.
Eu imagino, o Sam não é assim muito ativo nas redes sociais, pois não. Está mais ativo agora Tá nos agora. últimos tempos. Então imagino as coisas que caem lá. Deve ser de loucos. A internet veio trazer isto à tona. Isto é uma selva. É tanto aqueles que têm valor, como aqueles que acham que têm valor, como os wannabes, como os... É toda a gente quer Vai estar dar lá. voz a toda a gente. Se hoje fizesse uma entrevista, seja escrita, seja assim como esta conversa, vá, achas que ainda Sim, te iam sim. perguntar essa questão? É provável. Já foi há quanto tempo? Foi 2014. 2014 também. Ih, como caraça, então ainda... Foi antes de lançar o Chavascal. Ou seja, foi no ano do Chavascal, mas o que interessou para as massas foi o facto de ter estado na batalha, não foi? Check. Foda-se. Foda-se. Se o álbum fosse um flop, entendia-se, mas é um álbum do caraças. Olha, é o tom que a gente vai acabar. Foda-se. É só isto. É Foda-se. foda-se. Acho que é a melhor palavra. Foda-se.